Glória a Deus. Bom dia, amados. Paz do Senhor Jesus. É uma honra poder estar aqui, como falou o Luciano. Nós temos aprendido de que relacionamentos são muito importantes. Às vezes nós só queremos que as pessoas passem por nós, e essas passagens podem nos abençoar. Mas quando nós conseguimos desenvolver relacionamentos, a bênção é contínua. Eu e o Luciano já temos alguns anos andado juntos, tenho aprendido muito com ele, acho que ele tem aprendido um pouquinho comigo, e assim nós temos crescido na presença do Senhor. E esses dias de glória têm sido realmente algo da parte de Deus. Ano passado, quando estivemos aqui, Deus fez coisas extraordinárias, tremendas, e eu tenho visto que este ano a unção cresceu, e eu creio que simplesmente ela cresceu porque nós amadurecemos. Eu tenho aprendido algo, de que a unção, ela é proporcional com a recepção, ou com o recipiente. Você percebeu de que quando o profeta mandou a mulher despejar o azeite nas vasilhas, o azeite foi derramando-se, foi derramando-se, foi derramando-se, até que acabaram as vasilhas. Então também cessou o azeite. Quando Deus percebe que estamos às margens do desperdício, então Ele para ver o que nós vamos fazer com tudo aquilo que temos recebido. E eu creio que Deus me deixou, para a última sessão dos dias de glória, com um propósito profético, queridos. Com um propósito bem definido da parte de Deus. Durante todos esses dias, estou aí desde do primeiro dia até hoje, e eu fui orando a Deus: Senhor, a agenda é tua, o propósito é teu, a economia desta reunião é tua, e o Senhor sabe muito bem o que deve fazer. E o Espírito Santo ontem me deixou esclarecido sobre por que Ele me deixou por último. Porque é uma mensagem no meu coração, que eu tenho pregado já em alguns lugares, a respeito da continuidade daquilo que Deus começou a fazer. Isso tem sido um motivo de grande preocupação para mim. Eu já sou cristão há alguns anos, tenho servido ao Senhor já há quase 20 anos, e desses 20 anos, praticamente 18 deles, eu tenho estado intensamente envolvido com algum aspecto do ministério. Mas nesses últimos anos, Deus ele tem alertado meu coração para uma coisa muito forte, e que eu creio que tantos os líderes que estão aqui, como aqueles que serão futuros líderes, também devem se preocupar. É a respeito do nosso povo, da nossa igreja, das nossas convenções, dos nossos congressos, dos nossos eventos. Por quê? Eu acho que nós temos treinado o nosso povo para receber com muita intensidade aquilo que está acontecendo no exato momento. Entretanto, pouco nós temos feito para dar continuidade ao que Deus realizou. Daqui a algumas horas, este evento em si vai se acabar. Agora, e o propósito deste evento? A razão dele existir? Tudo que Deus falou, tudo que Deus disse, o que nós vamos fazer com isso? Pergunta para o seu irmão: o que nós vamos fazer com tudo que recebemos? Pergunte para o outro se ele não conseguir te responder. O que nós vamos fazer com tudo que nós ouvimos, com tudo que nós recebemos, com tudo que nós bebemos? Esse é um grande problema. A obra de Deus é uma obra de continuidade. Ontem, quando nós ouvimos aqui o Gustavo Lara falando, ele falou sobre a semente. O que é a semente? É o poder da reprodução contínua. O poder da reprodução contínua, ela pode se alastrar de uma forma tão tremenda, tão poderosa, que eu apenas com uma semente de laranja, se possível conseguir fazer ela morrer e germinar, nascer e dar o seu fruto, eu posso encher o planeta Terra de laranjeiras, apenas com uma semente de laranja. Porque a semente é o poder da continuidade. A questão é que,
muitas vezes nós recebemos uma semente de Deus, uma direção profética, recebemos de Deus uma semente, um estabelecimento apostólico, mas depois a gente não sabe o que fazer com ele. A gente não lida com isso de uma forma clara e objetiva. O apóstolo Paulo, quando ele falou ao seu filho Timóteo, ele dizia assim: olha, Timóteo, eu não quero que você saia por aí militando no ministério de qualquer forma. Eu não quero que você saia por aí fazendo as coisas segundo a sua vontade ou segundo a moda do momento. Eu quero que você milites segundo as profecias que você tem recebido. O que é uma profecia? A profecia é uma semente da parte de Deus em relação a um futuro desejável, que Deus antecipa ao coração do homem para que ele se prepare para aquilo. Agora, se a profecia for desprezada, quando chegar o momento do cumprimento, nós também estaremos despreparados. E aquilo que Deus havia proposto, acabar-se-á sendo desperdiçado. Então eu gostaria muito que nós pudéssemos entender algo esta manhã, de que tudo que Deus fez aqui, tudo que Deus falou por meio de vários vasos, profetas, apóstolos, homens e mulheres de Deus, tem um propósito, tem uma razão de ser, tem uma razão de existir. Então nós entramos no que nós chamamos de um processo divino para que possamos cumprir o seu chamamento. E veja como isso é real e verdadeiro. Quem criou os céus e a terra, amados? Mas ele deu continuidade ao seu processo. De que forma? Levantando o homem do pó da terra e fazendo com que este homem pudesse cuidar, lavrar, se multiplicar e encher toda a terra. Quando ele quis interromper o curso da corrupção humana, do gênero humano, ele olhou um homem chamado Noé, sacou aquele homem do meio de uma geração pervertida, corrompida, instruiu ele a respeito do que deveria ser feito, e por um período longo aquele homem trabalhou, até então que uma família pudesse ser uma semente para uma nova geração. Quando Deus quis estabelecer uma terra, onde uma nação seria constituída, uma nação que revelaria o propósito de Deus, uma nação sacerdotal, ele chamou Abraão, e por longos anos Abraão foi sendo trabalhado por Deus, até que ele gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e assim por diante. Houve uma sucessão, houve um processo. Isso não é uma só questão do Velho Testamento. Se nós olharmos para o Novo Testamento, foi a mesma coisa. Na plenitude dos tempos, quando Jesus entabernaculou-se, e nós o conhecemos como o Deus em carne, ali havia um processo de Deus de muitos anos, pois desde Gênesis capítulo 3, nós vimos que Deus havia feito uma promessa, de que aquilo haveria de acontecer. E mesmo depois de tantos anos, quando Jesus se tornou o Deus em carne, nós vimos que houve um processo de 3 anos e meio, e quando então Jesus, por meio da palavra revelada para a nova geração, quis sacar a vida de Deus de dentro do judaísmo e transferir às nações por meio do cristianismo, ele estabeleceu um processo, que foi escolher homens, preparar aqueles homens e depois enviar aqueles homens. A vida sem um processo, ela se torna descontinuada. A vida sem um processo, ela não tem um porquê de existir. E eu tenho estado muito preocupado com as nossas igrejas, com as nossas conferências, e muito preocupado comigo mesmo, simplesmente porque nós às vezes não sabemos militar segundo as profecias, segundo a vontade de Deus para a nossa geração. E essa preocupação tem feito eu reavaliar alguns conceitos, alguns valores, algumas práticas como ministro e como ministério. Porque eu quero ser cooperador do propósito de Deus. Eu quero ser cooperador do plano e da vontade de Deus para a minha nação, para as nações, para os povos. Deixa eu deixar mais claro e começar a pregar aqui.
Nós falamos muito sobre alcançar as nações. Ouvimos muito aqui, não ouvimos? Quem ouviu falar sobre nações aqui? Diga amém. Agora olhe para o seu irmão e diga assim, como é que vai acontecer isso? Você vai virar um vapor e vai aparecer lá na China? Como é que vai fazer? Pegar um tapete voador e vai aparecer lá no México? Como é que vai acontecer isso? Alguém sabe? Essas reuniões, elas são reuniões de despertamento. Essas reuniões são reuniões onde Deus nos toca, onde Deus nos visita. Agora, se depois dela nós não nos lançarmos ao processo, do que vai adiantar? Se depois dessas conferências, Deus não puder mexer com a nossa estrutura, se Deus não puder entrar naquilo que nós estamos fazendo, aí eu vou tomar a palavra do Luciano Subirá como sendo a minha palavra. Nós estamos aí praticando a religiosidade da religiosidade. Da antirreligiosidade, né? A religiosidade da antirreligiosidade. Nós temos pregado, né, a antirreligiosidade, mas a antirreligiosidade já está se tornando religiosa. Porque o que é a religiosidade? É quando o formato vale mais do que a essência. De quando a estrutura humana vale mais do que a essência. De quando o conteúdo de Deus é desprezado pelo conteúdo do homem. Quando Deus não pode entrar nas nossas estruturas e nos nossos planos e fazer a sua vontade, o seu querer. E geralmente o mover profético faz isso, amados. O mover profético, ele vem e ele muda o curso das coisas para estabelecer o plano de Deus e a vontade do Senhor. Então eu gostaria de alertar tanto a mim como a você, os líderes, os liderados, os futuros líderes, de que não temos como fugir deste processo. Não temos como escapar disto. Seja você pentecostal, seja você tradicional, seja você ultrapentecostal ou ultraconservador, o processo vai ter que existir para que o propósito seja alcançado. Se eu não me engano, foi na sexta-feira ou no sábado, eu falei com o Luciano. Também falei com o Raulison. Às vezes nós queremos tirar algumas bases da igreja, em nome da antirreligiosidade, de que nós nunca poderemos e jamais deveremos mexer nelas. E uma destas bases é o processo de formação de homens e mulheres de Deus. Uma dessas bases é o processo onde Deus chama, o processo onde Deus cativa, o processo onde Deus trabalha, aonde Deus enxerta dentro deste homem, desta mulher, valores, conceitos, princípios, e depois o conduz ao ministério. Escute bem, ouça-me com atenção. Nós não podemos fugir do propósito de Deus chamado igreja. Diga comigo, nós não podemos fugir do propósito de Deus chamado igreja. Então olhe para o seu irmão e diga assim, nós não podemos fugir do propósito de Deus chamado igreja. Olhe bem nos olhos dele e diga assim, então todo processo apostólico, profético, evangelístico, pastoral e de ensino converge para o propósito estabelecido por Deus à sua igreja. Todas as coisas nesta dispensação, chamado graça, converge para dentro da igreja. Queridos, a igreja é santa, apesar de eu fazer parte dela. A igreja é pura, ela é linda, apesar de nós sermos parte dela. A igreja é maravilhosa, além de nós, todos, homens, estarmos às vezes machucando a igreja do Senhor Jesus. Então não adianta nós falarmos mal da igreja,
A igreja não é a culpada. A igreja, ela é santa, pura, imaculada, perfeita. Ela está sendo gerada e formada para se encontrar com o noivo. A mensagem é para nós que fazemos parte desta igreja. Os puxões de orelha são para nós, eu e você. O aperfeiçoamento é para mim e para você. Então eu quero chamá-los à atenção essa manhã. O que nós temos feito com pessoas, o que temos feito com ministros, o que temos feito com o nosso dinheiro, o que temos feito com a nossa família, que possa convergir para o propósito da igreja, para o propósito de Cristo poder reinar por meio dela. É uma pergunta muito difícil de ser respondida. E eu gostaria de trazer aqui uma palavra profética. Como o Luciano falou, a ensino, a pregação. E hoje eu não vou nem pregar nem ensinar. Só vou falar algo da parte de Deus. Um mover profético para que a gente possa começar a pensar neste processo. Neste processo que pode alcançar o propósito de Deus. Eu creio que nós estamos num período de transição. Alguém já me ouviu falar aqui profeticamente sobre isso? Uma ou duas pessoas. Então, eu posso alcançar mais corações. Então, ouça-me aqui. De tempo em tempo, o mundo passa por uma transição de poder e de autoridade. De tempo em tempo, o poder e a autoridade é tirado da mão de alguns e dado para a mão de outros. De tempo em tempo, os Moisés saem e entram em Josués. De tempo em tempo, os Elias saem e entram os Eliseus. De tempo em tempo, Jesus ascende aos céus e os apóstolos tomam lugar na terra. Essa transição de autoridade e de poder é comum. É comum, é comum. E eu percebo que a nossa geração é uma geração que está transicionando de poder. É uma geração onde novos homens e novas mulheres, que outrora estavam ocultos, desconhecidos, entretanto, sendo preparados por Deus, vão assumir postos de autoridade, vão assumir postos de governo, vão assumir postos eclesiásticos. E nós precisamos estar muito atentos. Eu creio que nos próximos 10 anos, nós vamos ver uma mudança extraordinária em todos os aspectos governamentais, não apenas da nação brasileira, mas de todas as nações do mundo. Nós precisamos estar muito atentos, não apenas com a transição da autoridade, não apenas com a transição do poder, mas com que tipo de mentalidade vem por trás destes homens. O que eles carregam sobre si, o que eles vão despejar, aonde exercerão o seu governo, o seu domínio, a sua autoridade. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, ele estava muito entusiasmado com Barack Obama. Eu falei, mas por que você está tão entusiasmado com Barack Obama? Ele falou, meu Deus, um presidente negro. Eu falei, meu irmão, não me interessa a cor do presidente, me interessa o conteúdo. Seja ele preto, seja ele branco, seja ele cor-de-rosa, seja ele amarelo, interessa para mim. Nós não estamos aqui guerreando contra etnias. Nós precisamos de pessoas que vão despejar sobre as nações valores e conceitos que possam mudar completamente a nossa história. Então não importa para mim que tipo de cor ou que tipo de família alguém venha assumir o poder, mas qual é a mentalidade que está por trás dele. O que ele vai despejar com o seu governo, o que ele vai fazer com aquilo que vai ser posto em suas mãos. Sabe por quê, queridos?
Porque definitivamente nós temos que acreditar que a bênção ou a maldição não estão sobre as coisas, mas estão sobre pessoas. Nós temos a tendência de achar que o problema está em coisas. Nós temos o problema. Não sei por que o ser humano tem essa tendência de achar que um material em si pode ser o problema. A história de Abraão e Ló é muito clara. Quando Abraão disse assim, olha, se você escolher para a direita ou para a esquerda, se escolher para cá e vou para lá, Abraão quis dizer assim, olha, ô Ló, eu sei que eu sou abençoado aonde quer que eu vá. Se eu for para as Campinas Verdes, ela vai se tornar mais verde ainda. Se eu for para o deserto, ele vai florescer. Aonde quer que eu vá, a bênção do Senhor irá me perseguir. Então nós temos que estar muito atentos. E aqui eu volto um pouquinho para a introdução desta mensagem. Se nós nos preocuparmos com o conteúdo que está dentro do coração, com a mentalidade das pessoas que vão transicionar-se em relação ao poder e à autoridade, se nós de fato estamos preocupados, nós deveríamos estar formando pessoas com a mentalidade correta. Tem alguém comigo aqui? Então, nesse momento da nossa conferência Dias de Glória, a gente percebe que o poder de Deus vai muito além do que apenas um toque momentâneo, onde a gente pula, dança, vira cambota, chora, grita, sai voando. Isso é muito gostoso, eu sou apaixonado por isso. Mas se tudo isso não convergir para um processo, nós vamos estar perdidos daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Amém? Um dos textos que eu mais gosto da Bíblia em relação a isso, foi quando o anjo apareceu para a mãe de Sansão e falou que ela seria mãe de um filho. Quem se lembra dessa história? O que o pai de Sansão fez? Falou, que história é essa do anjo vir aqui falar com a minha mulher? Eu sou o chefe de família. Desce aqui e fala comigo. Quem se lembra dessa história? Desce aqui e fala comigo. Eu quero saber o que vai ser desse menino. Eu não quero criar uma criança à toa. Eu quero que ele tenha um destino. E foi naquele momento, então, que Deus falou sobre o ministério de Nazireu de Sansão. Mas se aquele homem não tivesse se preocupado com isso, ele poderia ter pecado contra a existência daquele garoto. Nós temos que parar um pouquinho e pensar sobre isso. Agora vamos voltar lá para o início. Aí que entra a religiosidade. A religiosidade é quando nós fazemos o que queremos fazer, do jeito que queremos fazer, e não nos preocupamos com aquilo que Deus quer fazer e do jeito que Ele quer fazer. Se nós quisermos andar no mover do Espírito, nós temos que ouvir a palavra profética e dizer, Deus está seguindo o curso aqui, olha. Este é o caminho de Deus. Ah, é? Então nós vamos firmar essas estacas, aquelas estacas. Nós vamos seguir o leito do rio nessa direção. Isso é se mover profeticamente. Até que o processo seja concluído. Eu, como profeta de Deus, eu chamo a atenção da igreja brasileira. Isso quer dizer aos homens que fazem parte desta igreja brasileira. Nós temos que parar de ser uma igreja antropocêntrica. Uma igreja voltada para os interesses do homem. Nós temos que começar a ser uma igreja cristocêntrica, voltada para os interesses do Senhor. Eu chamo a atenção da igreja brasileira e digo que nós temos que aprender a andar sobre um destino profético. Preparar os nossos líderes com um destino profético. Preparar a nossa igreja para um destino profético. E nesse período de transição, o Espírito Santo falou que alguns valores serão resgatados por esta nova geração. Amém? Abra comigo o livro de 1 Samuel.
Será que eu consegui explicar bem o que eu quero com a mensagem que eu vou falar essa manhã aqui? E aí, mestre? Está bem? Está bem alicerçado aí? Deu para entender aquilo que eu quero que vocês entendam com aquilo que eu vou falar? Quem está aqui comigo, diga amém. Oh Deus, como eu tenho estado preocupado com isso. Enquanto você acha a Bíblia, e ache o que está aí dentro da Bíblia, o livro de 1 Samuel, eu quero dizer que eu tenho um sonho, queridos. Eu tenho um sonho de uma igreja em cada país, uma igreja em cada estado, uma igreja em cada cidade, uma igreja em cada bairro, uma igreja em cada vila, uma igreja em cada rua, se possível, uma igreja em cada casa. Uma igreja livre das denominações, mas uma igreja que segue o mover profético de Deus. Uma igreja solta no mover profético, uma igreja solta, fundamentada na doutrina apostólica. Ah, meu Deus. Quantos querem sonhar comigo assim? Aleluia, aleluia. Deus vai nos dar todas essas condições. Creiam, creiam. Achou aí? 1 Samuel? Aleluia. Versículo 27 do capítulo 1 diz assim. Vamos ler o 26 para você entender melhor. E disse ela, Ana, né? Ah, meu Senhor, dizendo a Eli, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. E pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles o adoraram ali o Senhor. Aqui nós entendemos o tipo de igreja, ou de entendimento que Deus vai trazer para a sua igreja. Uma igreja que é gerada em oração e intercessão profética. Se nós entendermos que aproximadamente há 3 anos e alguns meses atrás, Ana era uma mulher estéril e que estava buscando a face de Deus por um filho. E ela disse, Senhor, aquilo que tu me deres, o menino que o Senhor me der, eu não vou usar para o meu próprio benefício, mas vou usar para ofertar ao Senhor. Este é o primeiro entendimento de igreja que vai existir nesses próximos 10 anos. Essa convergência vai fazer com que homens e mulheres tenham essa mentalidade de uma igreja antropocêntrica para uma igreja cristocêntrica. Aquilo que o Senhor me deu não é meu, ainda que seja meu, é teu. A igreja que eu tenho, a igreja onde eu sirvo, não é uma igreja para satisfazer a mim. A igreja onde eu estou, onde eu vivo, o local onde Deus me colocou, é para o Senhor. Porque a mentalidade dos nossos dias é a mentalidade em que os homens são o centro do universo. Então a gente prega para satisfazer os homens. Você já percebeu isso? A gente prega só para satisfazer os homens. Vamos fazer isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, para satisfazer os homens. Quantas reuniões nós temos? Chamadas reuniões apostólicas e proféticas para dizer, igreja, vamos nos reunir aqui para ver o que Deus quer. Qual o plano de Deus para a nossa nação? Qual o plano de Deus para a nossa geração? Uma igreja local se reunindo para buscar a face de Deus. Como que nós podemos tocar o nosso bairro? Como que nós podemos mudar a história do nosso bairro? Ana, quando recebeu do Senhor, ela deixou bem claro que aquilo não seria dela. Nós, os ministros, temos que entender isto. Que o ministério não é para satisfazer os seus sonhos. Que o ministério não é para satisfazer as outroras decepções sofridas. Que o ministério não é para trazer à tona os desejos latentes da alma que não puderam ser supridas com a sua escolaridade e com os seus fracassos empresariais e industriais. A igreja existe, acima de tudo, e apenas para cumprir o propósito divino, o propósito de Deus. Nós temos que tirar essa mentalidade antropocêntrica da igreja.
Nós temos que tirar essa mentalidade onde as necessidades do homem é o centro das nossas atividades. Nós temos que tirar essa mentalidade de que o homem é o centro do universo. As Escrituras dizem que Jesus criou todas as coisas nele, por ele e para ele. Se há um centro do universo, esse centro chama-se Jesus Cristo. Esse tipo de mensagem não agrada. Esse tipo de mensagem faz com que a gente pense, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui para ser abençoado. Irmão, você está sendo ricamente abençoado. Não tem coisa mais abençoadora do que você descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Agora, esta criança gerada por Ana, que representa a visão da igreja, eu acredito que é o Espírito que vai fazer isso conosco nesses dias, trazendo essa visão restaurada. Nós vamos entender algumas coisas, alguns valores. Primeiro, de que essa igreja vai ter que aprender a conviver com a corrupção e não se contaminar com ela. As Escrituras dizem que Ana levou Samuel depois que ele se desmamou, ou seja, ele já tinha 3 anos e alguns meses, e ele foi para o templo ser cuidado por Eli. E você conhece a história, você sabe quem era Eli. Você sabe quem era Ofni e Finéias. Homens completamente desvirtuados dos conceitos e dos valores de Deus. O problema não é constituir uma igreja que tenha uma mentalidade certa. O problema é constituir uma igreja com a mentalidade certa que não se corrompe. Uma igreja que não se vende. Uma igreja que não se macula. E aqui eu posso entender que a teoria da psicologia dizendo que o meio influencia o ser é meio duvidoso. Porque na minha opinião, o que mais influencia o ser não é o meio, é a revelação em que ele vive. Porque se você estiver no meio terrível como estava Samuel, mas ter uma revelação celestial como tinha Samuel, por mais que o meio seja corrompido, você vai ficar na casa do Senhor antes que a lâmpada se apague. Aleluia! O que a gente percebe é que algumas pessoas, elas acham que a obra de Deus, ela vai ser realizada assim num piscar de olhos. A gente vai profetizar assim: Brasil, você é do Senhor Jesus, e amanhã todo mundo levanta crente. Brasil, você é do Senhor Jesus, e amanhã não tem mais demônio nessa nação. Se fosse assim, meu irmão, seria uma maravilha, né? Eu acho que esse tipo de batalha espiritual é aquela chamada batalha espiritual Spielbergiana, parece que está brincando de videogame. E não é assim, queridos. O processo que Samuel teve que passar em ser gerado, passar pelo meio dessa corrupção, viver entre eles e não se contaminar, foi longo. Muito longo. Por isso que eu falo, nós temos aí uma caminhada de aproximadamente 10 anos, até que essa geração que entrou no processo de Deus, de uma mentalidade de uma igreja cristocêntrica, possa se levantar. Então não estou pregando algo que vai acontecer amanhã, estou pregando algo que daqui a 10 anos nós vamos começar a viver. Quando nós estivermos lá com nossos cabelinhos brancos, se tivermos cabelo, Luciano, nós vamos começar a ver o negócio acontecer. Ah, pastor, você está matando a minha fé. Então desculpe, irmão. Se a sua fé não pode aguentar a realidade, você não tem fé, você tem qualquer outro tipo de coisa. A realidade é essa. A transição, ela é demorada. E você vai ter que aprender a ser um homem com a mentalidade correta, a viver no meio de pessoas com a mentalidade errada, e não se corromper. E não se vender, continuar pregando a mesma mensagem, continuar tendo o mesmo estilo de vida, continuar tendo o mesmo compromisso, até que Deus possa te estabelecer como Ele deseja te estabelecer. Amém?
O segundo conceito é que esta igreja gerada por Ana, representada aqui em Samuel, que vai ter um espírito incontaminável, ela só vai poder ter esse espírito incontaminável porque foi uma criança que ficou sobre os peitos da mãe até que ela se desmamou. O que é isso? Nós hoje temos formado ministros denominacionais. Ah, mas eu não sou de uma denominação. Queridos, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Você ouça ou deixe de ouvir. Hoje aqueles que dizem que não são denominação, são mais denominação daqueles que dizem que são denominação. Eles procuram vender muito mais a sua visão do que as denominações queriam vender a sua visão há 50, 100 anos atrás. Nós não plantamos igrejas com a nossa visão. Paulo deixou muito claro que quando esse tipo de sentimento começou a surgir na igreja primitiva, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, assim, isso é carnalidade. Quando um diz que tem uma visão aqui, eu tenho uma visão aqui, eu tenho uma visão aqui, eu tenho uma visão aqui, isso só é carnalidade. A visão da igreja é uma só, não tem outra. O que tem são estratégias diferentes de fazer a mesma coisa. Por que vocês estão me olhando com essa cara de curitibano? O que tem são estratégias diferentes. Estratégias. Um faz a mesma coisa de um jeito diferente. O conteúdo é o mesmo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo isso, Jesus Cristo... É a mesma coisa. O que tem o quê? São estratégias de fazer a mesma coisa. A gente chama isso de visão. Os fundamentos são os mesmos. O que está faltando é uma geração que é desmamada. Nós precisamos de uma geração que fique no peito da mãe até que ela esteja pronta para ir para o templo. Ou seja, esta igreja que vai transicionar é uma igreja que vai ter pais espirituais. Não ouvi nenhum amém? Diga comigo, a igreja que vai transicionar é uma igreja que vai ter pais espirituais. Ela vai ficar no peito da mãe, ela vai ficar sendo amamentada até que ela possa começar a caminhar sozinha. Esse espírito de paternidade precisa ser entendido. Hoje em dia, a paternidade é quando o cara segue a mesma visão. Nós temos que entender paternidade como família. Quem aqui é um pai que tem mais do que 3 filhos? Diga amém. Opa, temos alguns aqui. Todos os seus filhos fazem a mesma coisa, têm o mesmo tipo de pensamento, andam pelos mesmos caminhos? Hã? Não? Cada filho tem uma profissão, cada filho tem um jeito de ser, tem um jeito de fazer, não é assim? Mas só porque um é diferente do que o outro, deixou de ser seu filho? Por que nós, como igreja, não começamos a pensar em paternidade desta forma? Só são filhos aqueles que fazem igual ao que a gente faz? Só são filhos aqueles que andam como a gente anda? Se eu sou engenheiro, qual o problema do meu filho ser um médico? Se eu sou um médico, qual o problema do meu filho ser um engenheiro? Se eu sou engenheiro, qual o problema do meu filho ser um advogado? Ele é meu filho. Por isso que eu falo que nós que achamos que não somos denominacionais, somos mais denominação do que aqueles que dizem que são denominação. Porque no fundo, nós saímos da denominação para formar uma outra denominação que não é chamada denominação. E isso é a religiosidade da antirreligiosidade, aonde o formato vale mais do que o conteúdo. Irmãos, quem anda comigo sabe, eu não estou fazendo aqui um discurso vazio. Eu não me preocupo
não estou nem aí se as pessoas que saírem de mim vão fazer parte do meu ministério ou não vão fazer parte do meu ministério. Eu só estou preocupado que eles tenham fundamentos corretos. Eu só estou preocupado que eles tenham a doutrina correta. Eu só estou preocupado que eles sigam o propósito de Deus para a vida deles. Eu só estou preocupado que eles não sejam pessoas sem paz. Porque o problema das divisões é por causa desse excesso de controle pela visão. Porque um filho, quando ele apanha, ele vem chorar no colo do pai. Quando você tem um relacionamento de paternidade, como tinha Samuel com Ana, ele se via uma vez por ano. Uma vez por ano. Mas aqueles laços eram tão profundos, que não podiam ser quebrados. Não se quebra laços de paternidade. Laços de paternidade só se quebra com a rebeldia. Agora, laços denominacionais se quebram. Se partem a toda hora, a todo momento. A todo instante. Alguns anos atrás, eu adverti. E eu tenho um sério problema, e agora estou tentando consertar. O Luciano Subirá e o Luiz Hermínio estão me discipulando nisso daí. De eu começar a gravar as coisas que eu falo. Mas alguns anos atrás, eu profetizei dizendo assim, que esse novo sistema de celularização da igreja iria rachar a igreja no meio. Não por causa do sistema em si, mas sim pela falta de visão do processo. Eu deixei bem claro que isso seria dividido simplesmente porque você pega um filho, você dá gás naquele filho, vamos resumir, né, o processo em dar gás no camarada. Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar, Deus vai te usar. Daí o cara forma aquela rede, debaixo da rede dele tem 400, 500 pessoas, mas ele continua sendo ninguém. Ele não pode ser alguém ali dentro. Ele não pode exercer sua autoridade, ele não pode exercer o seu ministério. É por isso que racha, querido. É por isso que parte no meio. Por isso que as denominações partem no meio. Por isso esse sistema que nós temos vivido hoje parte no meio. Você não pode querer ter um filho para você o resto da vida. Você não pode querer ter um líder, filho, ao seu lado para o resto da vida. Você vai ter que amamentá-lo até a hora de entregá-lo no templo. E vai ter uma hora que você vai ter que entregá-lo. E aí? Chega nessa hora de entregar, o que acontece? A gente não tem o espírito de Ana. Do Senhor o recebi e do Senhor ao Senhor eu devolvo. Você já percebeu, pastor Luciano, como as pessoas têm dificuldade de devolver ao Senhor aqueles que passaram pelo processo junto conosco? Aí que o camarada faz? Você não quer devolver? Aí o camarada vai forçar, porque ele quer, ele sabe do chamado dele. Ele sabe daquilo que Deus quer para a vida dele. Ele sabe o destino dele. Aí você não quer devolver? O cara vai sair. Aí chama divisão. Não podia ser um envio, se tivesse visão do processo? Não precisava ser divisão. Casou, vai embora, meu filho. Estaria todo mundo em mil maravilhas. Aleluia. Glória a Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Será que Deus está falando com alguns de nós aqui? Esse é um tipo de mensagem que eu já falei, né? A gente fica assim, meio... Não estou gostando. Está mexendo demais com a minha estrutura. Você sabe que minha mulher é prova disso. Eu gostaria de ter uma igreja renovável. Sabe o que é uma igreja renovável? A cada 3 anos, eu mando todo mundo para missões e pego gente nova. Aí, uma nova visão. O ministério renovável. Vou inventar uma nova visão aí. Qual o interesse
interesse que eu tenho? Alguém pode colocar na minha cabeça qual o interesse que eu tenho de ficar gastando a minha vida cuidando de 10 mil pessoas, me dando problema, enchendo a paciência? Deus me livre, sai de perto de mim, camarada. Vai viver sua vida. Eu só quero um pouquinho de ovelha do meu lado ali, que me dê um pouquinho de lã, um pouquinho de gordura, aleluia. Né? Para que eu não morra. O resto vai embora. Essa é a visão. E isso é o correto de igreja. E quem fica conosco são aqueles que não têm o chamado de irem. É só isso. Quem vai ficando é quem não tem o chamado de ir. Quem vai ficando é quem não tem o chamado de ir. Agora, o que eu fico assustado, porque tem 10 mil pessoas do seu lado, ninguém tem o chamado de ir. Acho que Deus também não está querendo tanto trabalho mais. Aí acho que está chegando no final da carreira, dizendo assim, não dá mais, já estou cansado de fazer missões. Essa história, sabe, essa história de igrejas faraônicas, de 30, 40, 50 mil membros, irmão, isso daí é só para alimentar o verme humano. Isso daí é bobagem, sabe por quê? Ainda que a gente tenha um líder de 50 mil membros, não nascem líderes para governar uma igreja de 50 mil membros todos os dias. Agora, líderes para cuidar de 50, de 100, a gente tem aqui no mínimo uns 100 essa manhã. Então, se a gente pega eles e coloca no nosso peito e fala, vem cá, cara, você vai mamar até que você aprenda. Depois, na hora que você desmamar, a gente envia. Eu garanto que o Brasil já estaria muito mais evangelizado do que está hoje. Agora, tem que ter o processo. Aí não tem o processo, aí a gente começa a fazer as coisas estrambelhadamente. Aí o camarada vai num culto de poder, mistério, glória, fogo puro, aleluia. Aí ele sai com a profecia na cabeça, vai na próxima esquina e abre uma igreja. Porque não passa pelo processo. Aí que vem as besteiras, aí que o Brasil sofre. Nós temos que mudar isso, irmãos. Eu não estou pregando aqui para uma igreja apenas, estou pregando numa conferência profética. Eu não estou querendo alinhar as coisas aqui em nome de Jesus, amém? Então, nós precisamos desta paternidade que cuida de homens que vão levar adiante aquilo que Deus tem para fazer na nação. Uma outra coisa que nós devemos entender é que esta igreja, ela não vai exercer influência apenas nos púlpitos. Esse espírito que Deus está trazendo sobre a igreja, não vai ficar apenas dentro dos púlpitos, a gente cantar, pular e gritar. Sabe por quê, irmãos? Porque esse modelo de avivamento que a gente tem, às vezes só serve para a igreja. Imagina você lá, como é que chama o Palácio do Governo aqui no Paraná? Iguaçu, né? Imagina a gente assim lá, né? Todo mundo pulando, rodando, sapateando, virando cambota. Não vai funcionar lá, irmão, isso aí. Vai? Acho que o pastor Jamal está ficando incrédulo. Não vai, irmão. Cada coisa para a sua coisa, amém? Cada tampa para a sua panela. Não vai funcionar. O que nós precisamos? Nós vamos entender que a igreja, com esse espírito como o de Samuel, é uma igreja que vai tocar todos os poderes, todos os níveis de autoridade. A geração de Samuel tocou o sacerdócio, a geração de Samuel tocou também as autoridades. Foi uma geração que depôs e levantou reis. E nós temos que entender que a igreja precisa tomar o governo. Ai. A igreja precisa tomar. Uma vez eu estava conversando numa reunião de pastores. Não, esse negócio de empresário, esse negócio de política, esse negócio não é para a igreja. Para a igreja é só ficar dando rajada de língua aqui. É imbecil. Na hora de querer o dízimo do empresário, você quer, né? Se o dinheiro dele não presta, por que você pede o dízimo dele? Por que você pega a oferta dele? Se não prestar, você não devia queimar quando ele trouxesse o dízimo, põe fogo.
Põe fogo no dinheiro dele. Vocês estão meio assustados essa manhã aí. A gente não se preocupa com coisa que a gente mais se preocupa, irmãos. A gente não cuida das pessoas. A gente não zela deste mover profético na igreja e acaba sofrendo as consequências. Eu mesmo sou vítima disso. Acho que outros pastores e líderes são vítimas disso. Se nós tivéssemos pessoas na igreja preparadas para o governo, nós teríamos um governo muito mais justo. Se nós pegássemos as nossas crianças e discerníssemos no Espírito Santo, se elas seriam governadores, senadores, prefeitos, começássemos a trabalhar a mentalidade dela para ser um cristão na política, quando ela chegasse na sua devida idade, elas poderiam chegar lá com capacitação. Agora o que acontece? A gente tem carência, a gente vê lá as falcatruas, a gente vê a corrupção, a gente vê o mal instalado no sistema legislativo, judiciário, né? A gente vê lá, né, o mal instalado na política. E aí os pastores querem sair do púlpito para resolver o problema, aí causa mais problemas. Porque ou Deus está confuso, ou Deus não sei o que está passando na cabeça dele. A Bíblia fala que o camarada que ingressa no ministério não pode se embaraçar com as coisas dessa vida, não diz? Aí o cara chama para pastor, agora não é mais pastor, agora é para ser presidente. Eu não consigo entender, irmãos. Ou o cara é pastor ou não é pastor. Agora, a questão é que nós precisamos de gente lá. Nós precisamos de estadistas. Nós precisamos de homem em todos os setores da vida pública. Agora a igreja, ela tem a capacidade de gerar essas pessoas. Ela tem capacidade de levantar esses homens e essas mulheres. Agora eu pergunto, aonde estão? Aonde está a unidade da igreja, por exemplo, forma uma grande faculdade que forma essas pessoas. Os nossos filhos têm que ser formados nas escolas, com a mentalidade embrutecida, endemoniada, para depois vir para a igreja para santificar a mentalidade que foi totalmente machucada lá fora, e fica uma guerra. E aí a gente fica aqui, orando, expulsando demônio daqui, expulsando demônio daqui. Irmão, se a gente tivesse uma consciência do processo, se nós tivéssemos uma consciência do processo, nós teríamos muito menos problemas com demônios. Nós teríamos muito menos problemas com a injustiça. Nós teríamos muito menos problema com a corrupção. Nós, como líderes, precisamos ser despertados por Deus para perder essa visão medíocre e começar a ter uma visão mais ampla de nação, uma visão mais ampla. Porque senão a gente vai ficar no mesmismo. Irmãos, eu sou crente há 20 anos. Quem é crente aqui há 20 anos aqui? Há mais de 20 anos? Seja honesto, levante as mãos bem alto, céus. Quem aqui há 10 anos? Vamos lá, mais de 10 anos. Vamos lá, olha só. Há 5 anos, vamos lá. Quem aqui não é crente ainda? Levante a mão. Aceita Jesus como seu Salvador. Aleluia. Tá? Todos nós, os crentes aqui, já estamos ouvindo esse tal do avivamento. Eu nunca encontrei ele. Não sei se ele é branco, se ele é preto, se ele é alto, se ele é magro, se ele é baixo. Alguém conhece esse tal do avivamento aí? Você já viu ele por aí? Fala para ele que estou esperando ele faz 20 anos. Você sabe por que não acontece esse tal do avivamento? Não é porque Deus não quer, irmãos. A gente fica culpando Deus. O problema somos nós que não nos lançamos ao processo. O processo de gerar esses Samuels. De gerar em oração e intercessão. De entender que aquilo que Deus nos dá não é para nós, é para Deus. Nós não entramos no processo de colocar esse Samuel no peito
e fazer ele mamar até que ele esteja nutrido e apto para ir para o templo. Enquanto ele está mamando no peito, a gente tem que ensinar ele a não se corromper, a não perder a visão, porque o que Deus tem para fazer é no mínimo de médio a longo prazo, não é obra de um dia, de uma semana, de um mês. Nós temos que colocar esse Samuel no peito e mostrar para ele de que a visão de Deus não é uma visão para as quatro paredes de uma igreja, é a visão para uma nação, é uma visão para um estado, é uma visão para uma cidade. Amém? Agora a igreja não pode deixar de ser igreja para fazer política, a igreja tem que continuar sendo igreja e enviando presidentes, enviando senadores, enviando deputados, enviando prefeitos, enviando delegados, enviando profissionais com a mentalidade correta. Esses dias eu e minha mulher fomos fazer uma consulta com um médico. Está tudo bem com a gente, não se preocupem não. E o médico era desviado. Agora sabe por que ele é desviado? Porque a religião dele não permitia trabalhar de sábado. Então todo doente que passava na mão dele de sábado morria. Você vê como é a mentalidade da igreja? Agora nós temos um bom médico, excelente, referência no Brasil, mas desviado. O que adianta? Revoltado com a religião, revoltado com a igreja. Nós precisamos mudar isso, irmãos. Nós precisamos mudar isso. A geração de Samuel foi uma geração que soube entrar nesse processo por meio da corrupção. Ela teve que entrar e conviver com Eli, com Afone e Finéias. Teve que conviver com o pecado e não se contaminou. E quando ela foi levantada, ela pôde exercer autoridade em todos os aspectos. Esta geração de Samuel é uma geração que tem que estar muito bem preparada em relação à vida. Por quê? Porque nós vamos enfrentar pessoas que querem se adequar ao mundo. Querem se adequar àquilo que é normal e comum a todos. Se você ler lá, se eu não me engano, capítulo 8 ou 9, de Samuel, eles pedem um rei, capítulo 8. Nós queremos ser iguais às outras nações. Nós queremos ser iguais aos outros povos. Nós queremos ser iguais a todo mundo. Nós não queremos mais um governo teocrático. Nós não queremos mais um governo teocrático. Nós queremos agora um governo antropocêntrico. Um governo onde todo mundo converge para as necessidades do homem. É esse tipo de sociedade que a gente enfrenta como igreja. Ouça-me, olhe dentro dos meus olhos aqui. O evangelho que transforma, que muda a vida das pessoas, nem sempre é o evangelho que traz conforto. Esses dias eu estava vendo um membro da minha igreja evangelizar, eu fiquei desesperado, pensando que tinha sido eu que havia ensinado ele. Ele estava assim evangelizando, vamos lá na igreja, é tão bom. Vocês não estão rindo, porque eu acho que a maioria já falou isso. Vamos lá na minha igreja, você vai ver que o meu pastor prega tão bem. Eu fiquei vendo aquela conversa. Vamos ver na minha igreja, as coisas são tão organizadas. Aí, mentiroso. Aí mentiu. Não tem mentira, Deus já não está, como vai se converter? Eu fiquei pensando, o camarada ficou ali uns 40 minutos conversando. Em nenhum momento ele trouxe uma palavra de arrependimento àquela pessoa. Cara, aquilo matou. Aquilo me matou. Falei, meu Deus, como nós estamos. E o que acontece? A pessoa vem para a igreja, ela vai ver mesmo, a igreja é gostosa, não é gostosa a igreja, irmãos?
né? Uma delícia. A igreja tem pessoas limpas, pessoas educadas, pessoas que amam, que respeitam. Irmão, mas se for isso que fizer uma pessoa ficar na igreja, a gente está perdido. Nós precisamos de pessoas dentro da igreja arrependidas. Arrependidos. Pessoas que outrora eram pecadores, mas agora são santos. Pessoas que outrora eram desprezíveis, mas agora são honrados. Pessoas que estavam sem Deus, mas agora estão com Deus. Não adianta a gente dar um rei para a pessoa. Não adianta. Tanto é que Samuel contestou isso, dizendo, olha Deus, eu não estou de acordo com isso não. Eles estão pedindo um rei, mas se for por minha causa, eu não vou dar rei nenhum para eles. Deus disse bem claro para Samuel, Samuel, fique tranquilo aí, o negócio não é com você, o negócio é comigo. Eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Apenas diga para eles quais serão as consequências. Apenas diga para eles o que eles vão sofrer com esta decisão, porque toda decisão afeta o destino. Toda decisão afeta o destino, afeta o futuro. É esse tipo de sociedade que nós vivemos, amados. É esse tipo de pessoas que nós estamos ao nosso redor. E não vai faltar igrejas para satisfazer, não vai faltar reis para satisfazer as pessoas que estão ao nosso redor. Não vai satisfazer. Não vai satisfazer. Você já percebeu? Não quero aqui magoar ninguém. Mas quem se lembra daquela passagem nos evangelhos? Quando o anjo passava e tocava a água, e o primeiro que tocasse as águas era curado. Quem já leu aquilo na Bíblia aqui? Diga amém. Você já percebeu que era uma competição? Que na realidade, irmão, quem ganhava sempre é o que estava em melhor estado físico. Uma injustiça. O camarada, 38 anos, ia morrer lá. Ninguém se importou com ele. Ninguém naquela geração se importou com aquele homem, naquela multidão, melhor dizendo, se importou com aquele homem. Jesus teve que vir por trás, deixou o mover das águas lá, veio por trás e curou aquele rapazinho. Você sabe o que eu vejo aquilo? É que as nossas igrejas, elas estão assim hoje em dia. Será que eu deveria falar isso? As águas mexem, aí os crentes vão tudo para lá. A igreja do momento. O mover do momento. Sabe o que acontece? Os verdadeiramente doentes ficam lá. Os que precisam de Jesus ficam lá na maca. Aí só está atrás do mover, né? Evangelho antropocêntrico. Eu quero mais ser tocado. Eu quero mais cambalhotas. Eu quero mais piruletas. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Querido, eu estou um pouco cansado de piruleta na igreja. Porque a gente acha que esse formato de piruleta na igreja, todo mundo pular, gritar, é o conteúdo. Não, o conteúdo é depois disso, sair na rua e falar do amor de Deus para as pessoas. É sair daqui de uma conferência dessa e tocar os doentes, tocar os enfermos, tocar os necessitados, alcançar os não alcançados. Aí o mover faz sentido. Porque senão, irmãos, nós vamos estar construindo igrejas, cada um com seu rei. Né? Cada um tem o seu rei. Cada um tem o seu formato. E a gente acha que o formato é o avivamento. Já viu que o formato envelhece rápido? Alguém lembra um tal de 12 que tinha por aí? Eu não escuto mais falar dele. Ele foi embora do Brasil, esse tal do 12? Eu ouvi uma história esses dias, que um grande líder desse tal dos 12 aí, eu falo, irmão, porque para mim isso é tudo bobagem. O 12, o 5, o 7, o 6, é tudo matemática espiritual.
Tudo bobagem isso aí. Eu não tenho medo de falar. A questão é o seguinte, um grande líder dessa turma aí, agora num estado de humildade profunda, me contaram que está indo igreja por igreja, pedindo perdão pelas bobagens que ele falou e fez. Então por que fez? Irmão, perdão é uma coisa muito fácil, né? Eu dou um tiro no teu filho, pô, vou lá e falo, me perdoa. Né? O camarada vai lá e rouba teu dinheiro da vida inteira, vai. Irmão, me perdoa. A gente perdoa a ação, mas as consequências doem, né? Então nós temos que, olha irmãos, o que Deus está nos usando para falar com vocês aqui, sobre a religiosidade, da antirreligiosidade, é uma coisa mais séria que vocês possam imaginar. Talvez é um assunto que seja novo aos ouvidos de vocês, mas Deus tem nos levantado para pregar essas verdades. Não é o formato que é o avivamento. Não é porque um pula, porque o outro grita, porque o outro dança, porque um é do 5, outro é do 7, outro é do 12, ou do 24, do 36. Nós temos que nos preocupar com o conteúdo, com a essência, com o valor das coisas. Assim como foi Nabato, Neg, Axubre e Andecaias. Quando Samuel, em sua geração, em seu sacerdócio, quando foi passar adiante o cajado, disse assim, olha, estive diante de vocês todo o tempo. De ninguém eu cobicei a prata, o ouro, de ninguém eu aceitei o suborno. Ninguém pode me acusar de nada. Não é uma coisa que a gente começa hoje e amanhã veja que está errado e depois desmuda. A igreja não é brincadeira. Os salvos não são marionetes nas mãos dos líderes, que hoje tem uma visão, amanhã tem outra visão, depois tem outra visão, e o povo igual besta, estrambelhado, corre atrás dessas pessoas. Tem que parar com isso. Temos que parar de levantar reis para satisfazer as necessidades dos homens. Nós temos que entender que a igreja tem os seus fundamentos. E são os mesmos de 2000 anos atrás. Tem que ficar inventando a roda, meu irmão. É a mesma coisa de 2000 anos atrás. Sabe por quê, irmão? As pessoas querem ficar inventando a roda, porque eles querem proeminência. Ou vender a roda nova, que continua sendo a mesma roda. Tem alguém comigo aqui? Será que Deus está falando conosco aqui? Queridos, a coisa é simples. O negócio é simples. Não tem que ficar inventando história. Na sexta-feira, quando eu falei para os líderes, eu disse a mesma coisa. Hoje nós queremos vender a imagem do nosso ministério, a visão do nosso ministério. Pergunte para o irmão aí que está ao seu lado, quantos membros tinha a igreja de Paulo? Quantas células tinha a igreja dele? Alguém sabe? Hã? Isso é ministério apostólico. O que ele ensinou por meio de Cristo, depois de quase 2000 anos atrás, adiante, os fundamentos estão aí. Eu não sou apóstolo para fundar uma denominação. Acho que eu estou sendo muito pesado aqui, né, Luciano? Hoje o apóstolo, ele é voltado para a denominação dele, já percebeu? Eu sou apóstolo. Mas você percebe que ele só sabe o que é da denominação dele.
Ele sabe a conta dos 5, dos 7, dos 12, dos 24, 36. Mas não sabe nada sobre o reino. Irmãos, ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, pastoral, de ensino, os 5 ministérios de Cristo é para a igreja. Não é para a denominação. Ainda que você sirva numa denominação, ainda que você sirva numa igreja local, a mentalidade é a mesma. Os fundamentos da igreja é o mesmo. Os fundamentos da igreja são os mesmos. Para a igreja pentecostal, para a igreja tradicional. Para a igreja que bate palma, para a igreja que não bate palma. Para a igreja que tem cabelo comprido, para a igreja dos carecas. É a mesma coisa. Alguém pode entender, alguém pode colocar isso na cabeça? Nós estamos valorizando, nós somos apóstolos do formato. Nós somos apóstolos do invólucro. Nós somos apóstolos do exterior. Isso está errado, alguém tem que falar. Infelizmente tem que ser eu. Eu fico com cara de chato depois. Não podia ter sido você. Alguém tem que falar isso. Alguém tem que ensinar isso. Quantos reis a gente vai levantar? Porque o povo não quer. É isso. O povo não quer? Não, o povo não quer mais. Não quer? Então vamos mudar, ué. A igreja é para o povo. A igreja não é mais para Deus. O povo não quer? Então vamos fazer agora. Vamos assim. Não, o povo não quer desse jeito? Vamos do outro jeito. Eu garanto para vocês, irmãos. Se nós, os líderes, começando em mim, se nós fôssemos analisar tudo que está ao redor do nosso ministério, no periférico do nosso ministério, se eu mesmo fosse honesto comigo mesmo, eu veria que muitas coisas que eu trago como sendo fundamento, são apenas estratégias. É uma distinção enorme uma coisa da outra. Estratégias quanto mais melhores, quanto mais eficientes, melhores. Mas elas não são fundamentos. Amém? Nós temos falado sobre uma geração apostólica, uma geração profética. Eu tenho dito que para que nós tenhamos uma geração apostólica e profética, nós vamos precisar de pelo menos uns 10 anos, se nós trabalharmos direitinho, Luciano. Se nós fizermos a lição de casa direitinho. Porque senão, nós vamos pregar o mesmo besteirol que pregaram as gerações passadas. Agora, por que Deus trouxe cada um de vocês aqui? Por que Deus está permitindo você ouvir esse tipo de mensagem? Você veio numa conferência profética, queridos. Dias de glória, caso eu esteja enganado, é uma conferência profética, né? Ou não? Acho que ninguém sabe para o que veio. Quem acredita que é uma conferência profética, diga amém. Então diga assim, o que é uma conferência profética? Pergunta ao seu irmão, o que é uma conferência profética? É onde você vem, se prepara para ouvir o que Deus quer e se lançar ao processo daquilo que Deus quer. Então eu acho assim, eu penso assim, que se nós tivermos essa mentalidade, não vai dar para falar mais, irmãos, a hora já está avançadíssima. Se nós tivermos a mentalidade que teve a geração de Samuel, as coisas vão começar a melhorar. O Brasil vai começar a melhorar.
Nós como igreja seremos mais sólidos. Nós como igreja seremos mais respaldados pela palavra. Nós como igreja seremos mais eficientes na nossa geração. Nós como igreja poderemos cumprir o propósito de Deus. Agora a grande pergunta é: queremos abandonar o evangelho antropocêntrico? Queremos melhorar nossa mentalidade apenas para o momento, para a hora? Mudar nossa mentalidade de que o culto não acaba com o culto quando ele acaba? De que o culto é um lugar onde a gente vem celebrar a Deus, mas ali Deus despeja sobre nós seu querer e sua vontade, que deve ser praticada no nosso dia a dia. Será que a gente consegue ter uma mentalidade apostólica, profética, de que Deus não está preocupado apenas que a gente pare de mentir, de roubar, pare de adulterar? Parece que Deus tem que ficar com esse problema a vida inteira. Será que a gente consegue entender que Deus quer que a gente amadureça e comece a cooperar com o seu propósito na terra? Aqueles que vão, vamos enviar. Aqueles que ficam, vamos ficar do outro lado, segurando a corda. E a obra vai sendo feita. E a obra vai sendo realizada. Será que estamos preparados para casar os nossos filhos, espiritualmente falando? Filhos que vão caminhar debaixo dessa paternidade, debaixo desta visão celestial. Será que nós, que saímos de dentro das denominações, para ser uma igreja mais livre, mais solta, será que nós vamos voltar a nos prender de novo com alguns rudimentos tão pesados quanto aqueles outros que nos prendiam outrora? O Espírito do Senhor está falando conosco. Isso não compete só a mim, não compete só a você, compete a nós como igreja brasileira, a acordarmos e pararmos com isso. Queridos, nós precisamos entender uma coisa. A minha vida e a sua vida, as nossas vidas, elas são extremamente importantes para Deus. Eu ouvi aqui hoje, pela boca do Judson, se Deus pôde pegar um mercador de escravos, transformar o seu coração e dar a ele uma canção tão linda como aquela, que Deus pode fazer por meio de nós grandes coisas. Agora a questão é o quanto estamos dispostos que Deus possa ser Deus. Aquele homem, quando foi tocado por Deus, abandonou o mercado de escravos. Por isso ele teve o que teve. Nós não podemos querer gerar Samuéis e continuar com eles o resto da vida. Nós vamos ter que aprender que uns vão, outros ficam. Quem fica sustenta os que vão, porque ninguém pode ir ao campo de batalha com sua própria provisão. Alguém tem que sustentá-los. Aonde estão os empresários com as mentalidades, com a mentalidade apostólica e profética? Pastor, a minha empresa vai sustentar 5 igrejas. Onde estão? Isso eu vou dizer que daí a sua empresa é cristã. Ela não é cristã porque tem um crente lá dentro. Onde estão os pais que estão dizendo assim, olha, meu filho não vai viver para mim, ele vai viver para as missões? Onde estão os homens que sabem que o processo de formação é longo e ele não vai primeiro fazer um plano de carreira alternativo, ser um engenheiro e deixar lá essa cartinha guardada na manga para depois fazer um curso de teologia, porque se não der certo teologia ele volta a ser engenheiro? Cadê esses tipos de jovens que desde cedo já vão se despertar e se preparar para o ministério?
O grande segredo de tudo isso, eu encerro com esta palavra. Sabe qual que era? É que antes que a lâmpada se apagasse, sabe onde estava Samuel? Na casa do Senhor. É somente ali que a gente consegue conservar esses valores. Hori alamacias. Churi calamassanta de queres. Chore candara labacate. Churra candara labacate queridas. Hore chequete calamassante caris. Churi candana blavase que te queres. Oh, eu sonho com uma igreja apostólica, mas não apóstolos para governarem sua própria visão. Eu sonho com uma igreja profética, não profética para proclamarem sua própria mensagem. Eu sonho com uma igreja de Cristo, uma igreja que se mistura e que só tem um nome na frente porque o governo exige, mas é uma igreja que se mistura. Ainda nem se mistura, porque não pode se misturar uma coisa que já é homogênea, única. Eu sonho com uma igreja onde os nossos jovens podem deitar no colo dos seus pais e se amamentarem até que se fortaleça. Eu sonho com uma igreja que possa contar com a cobertura espiritual, de ano em ano, prestar contas aos seus líderes, seus pais. Eu sonho com uma igreja que não está junta porque o CGC existe e o patrimônio está vinculado àquele CGC. Eu sonho com uma igreja onde o amor fraternal, onde a graça de Deus, o favor, a visão de Deus é que nos une. Deus nos trouxe para os dias de glória, para nos amadurecer um pouquinho mais. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito Santo me diz que algumas pessoas estão questionando Deus. Deus, mas eu estou esperando tanto tempo pelo meu ministério, estou esperando tanto tempo pelo cumprimento das minhas promessas. O Espírito Santo manda dizer para você o seguinte: pare de questionar isto. Não são as minhas promessas que estão atrasadas na sua vida. É você que está atrasado em relação às minhas promessas. Se você recebeu uma palavra, por que você não militou segundo aquela palavra? Por que você não investiu a sua vida e o seu tempo naquela palavra? Agora você está reclamando diante de mim. Você está falando que eu esqueci das suas promessas, que eu esqueci de você. Se você valorizasse tanto as minhas promessas quanto as suas reclamações, você teria doado a sua vida a isto. Queridos, a gente tem que entender que o negócio é mais sério do que a gente está pensando. Paulo, quando disse: quem és tu, Senhor? E o que tu queres? Naquele mesmo dia ele abandonou o farisaísmo para investir na revelação que ele havia recebido. Por isso que ele se tornou o que se tornou. Olhe para o seu irmão e diga assim: você está fugindo do processo. Se você foge do processo, você nunca vai chegar lá. Eu sei que tem uma longa caminhada para nós, depois dessa mensagem. Nós podemos fazer um planejamento para aqui 2, 5, 8, 10 anos. Eu sou o primeiro a vir aqui à frente, a falar com Deus, a dizer: Deus,
me esclareça, cative o meu coração. Não faça eu viver os meus próprios sonhos, a minha própria vontade. Senhor, eu quero viver a tua vontade, o teu querer. Eu não sei quantos querem estar aqui na frente comigo. Eu sou o primeiro, não sei se você quer vir aqui. Não sei quantos pastores, líderes de igreja nós temos aqui. Eu acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer aqui esta manhã é: Deus, o que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito do meu ministério? O que eu tenho feito do meu chamado? Ah, irmão, essa mensagem, ela passou primeiro por mim, viu? Eu já falei isso várias vezes. Várias vezes já falei essa questão. Mas hoje essa mensagem mexeu comigo mais que em todas as outras vezes. Mexeu com as minhas entranhas. Mexeu com a minha existência aqui. Na realidade isso, se for ser tratado dentro das leis da hermenêutica, da exegese, da homilética, nem foi uma mensagem. Mas se for tratado dentro das leis divinas, isso foi uma profecia. Eu gostaria tanto que não demorasse 10 anos para chegarmos lá. Amém? Vai depender de nós. Vai depender de você e de mim. E que espero também que não passe de 10 anos. Isso vai depender de você e de mim. A igreja não é um fantoche, uma marionete na mão dos homens. As pessoas não podem entrar na igreja e fazerem dela o que estão fazendo, irmãos. As coisas não podem mais ser assim. Nós temos que nos levantar. Há um fundamento, que ele é único. Ele foi único e sempre será único. Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo disse que ele com sabedoria estabeleceu o fundamento. Veja como cada um constrói sobre ele. Nós não podemos remover o fundamento por causa da estratégia. Nós não podemos mover os fundamentos por causa da estratégia. Eu acho que tem milhões de estratégias aqui para alcançar centenas de milhões de pessoas diferentes. Mas o fundamento é o mesmo. A verdade é a mesma. Ou como Deus sonha com uma geração missionária. Começa a ver agora os continentes sendo alcançados. Comece a ver agora os países sendo alcançados. Comece a ver agora os estados, as cidades sendo alcançadas. Comece a ver agora os bairros, as vilas. Comece a ver agora aqui, ó, a comunidade Alcance, enviando gente para a América Latina, para a América Central, para a América do Norte, para a Europa Ocidental, Oriental, para a Ásia, para a Oceania. Tente imaginar, homens e mulheres que mamaram e que depois de desmamados foram enviados. Se você é um desses que gostaria de mamar, aleluia, receber o leite, até que você venha à plena maturidade, é isso que você tem que fazer. Chegue lá para os líderes desta igreja. Chega lá para o Luciano. Diz: Luciano, eu quero ser treinado. Aleluia. Vai acontecer com ele igual aconteceu com Eli. A mulher chegou com um filho lá e não podia fazer mais nada. Vai ter que treinar querendo ou não querendo. Olha Deus te dando os filhos aí, ó.
Os Samuels, ó. Olha aí, ó. Tchekandarabacatias. Oracatchekantanagas. Chorianderecarabacais. Homens íntegros. Homens confiáveis. Homens que vão começar e vão chegar ao fim. É isso aí. O Senhor está falando assim contigo, irmão, porque é tua grande preocupação. O Senhor diz que vai te entregar homens íntegros, filhos íntegros, 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 íntegros. É isso aí. Há uma grande preocupação no seu coração sobre isso. Ó Deus, a gente investe tanto tempo, investe tanto dinheiro, para depois se perder pela falta de caráter e de integridade. O Senhor vai te dar esses filhos íntegros, viu? O Senhor vai te dar esses filhos íntegros, homens que vão mamar ali o leite que vão conduzi-los à maturidade. Se algum líder de alguma igreja aqui, levante as suas mãos aos céus e receba esta palavra para o seu ministério. Você está levando essa palavra para o teu ministério. Você está levando isso lá para o teu povo. Você está levando isso para o teu povo, esta visão para o teu povo. O teu povo vai beber desse leite. Na baturgia, na rablavase que tequeis. Eu profetizo que esses ministérios aqui que estão com as mãos levantadas, Senhor, serão ministérios que vão gerar Samuels. Ó Deus, eles vão alcançar as nações, eles vão alcançar os estados, as cidades. Eles vão alcançar, Deus, os bairros, as vilas, vão alcançar os povos. Mas assim como Ana, que orou pelo menino, mas devolveu o menino ao Senhor, eles saberão que não estão construindo um império para si. Eles saberão que estão construindo algo para o teu reino, para o teu propósito. Pois todos aqueles que são levantados são teus filhos, são os teus sacerdotes, não pertencem a nós, a uma denominação. Levanta apóstolos, verdadeiramente apóstolos. Não apóstolos dos rótulos, das estratégias, mas apóstolos dos fundamentos, apóstolos de implantação. É Deus, entrega a tua igreja apóstolos de implantação. Entrega-nos homens e mulheres que vão aonde ninguém foi ainda, Senhor. Entrega-nos cidades que não foram alcançadas ainda, Senhor. Ora chacataca. Cheikandana blavasiriam revococho condorolo blavabacaias. Triple façandara babacanderele mamamacaias. Chora chacada raba bala 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 braba baba 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 bala braba bala bala baba baba cachiquiri. Ore candara bla façaste que ne bele ble bla bla baba bala brava cachiqueriande de caras. Ora chacandara la bla façaste queriande de caras. Churia la manasi. Churia candara la bala 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 brava baba cachiquiri. Chore candara la balabla vassande de carala bacatiras. Chore candana balabla vassande de carala bacatiras. Chore candara la bafassande de candara la babacaias. Chore candara la bacandere liandere condorolo breva vassande liandere candara la babacaias. Chere candara la bacandorolo brefacias te que le miande de carala macaias. Oh reche kendere le blavassande liandere condorolo blava bassande de carala bacaias. Clamana basuriandere candara la mama mama siria. Oh rechecanda na blafacias. Oh declamandere bleforgia manaba siriand reclamanara la blavacheriande caias. Por gentileza,
Põe as mãos sobre o ombro de umas 2, 3 pessoas. Comece a orar juntos agora. Comece a orar pelo Brasil. Comece a orar pela igreja. Comece a orar para que esta mentalidade permeie o coração da liderança. Oh, Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Muda a nossa mentalidade, Senhor. Sim, Deus, aviva a tua obra, 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 Senhor. Muda a nossa história, muda a nossa teologia, muda a nossa forma de praticar a verdade, Deus. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, 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 vem. Vem, 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 Espírito Santo, incendeia os nossos corações, incendeia as nossas vidas. Oh Deus, oh Deus, oh Deus, nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos, nós clamamos. Nós clamamos, Senhor, por uma mudança de mentalidade. Nós mudamos por uma mudança de paradigmas. Nós clamamos, Senhor, nós clamamos por uma igreja livre. Livre, livre, uma igreja que flua, uma igreja que flua, uma igreja que vá adiante. Ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor. Derrama as suas águas, Senhor. Derrama as suas águas, Senhor. Levante as suas mãos aos céus, por gentileza. Levante as suas mãos aos céus. Feche os seus olhos e diga assim: Deus, aonde o Senhor quiser e do jeito que o Senhor quiser e quando o Senhor quiser, eu digo, eis-me aqui. Senhor, Senhor, eis-me aqui, para ir ou para enviar, para ir ou para sustentar.
Senhor, eis-me aqui para ser parte desta geração, a geração de Samuel, que vai entrar em todos os aspectos da vida e trazer a sua glória. Se você crê, aplauda ao Senhor. Aleluia.